O termo que o Leite usou foi cansado. E de fato, se tem uma característica que define boa parte do eleitor que não está polarizado, ou seja, que não aderiu aos agentes políticos hoje majoritários, é que ele é cansado para tratar de política, porque ele é desinteressado sobre o assunto. Só que o problema é que quem está cansado não tem energia, Leite. E eis o erro estratégico. O erro estratégico de todas as alternativas de centro é que elas permanentemente estão cansadas. Ah, eu tô cansado disso aí. Cara, eu não tô cansado, eu tô cheio de energia. E a nossa galera tá cheia de energia. E você não tem que pegar uma galera que tá cansado. Quem tá cansado tá tipo, tá com essa galera! Entendeu? Tem galera que tá pistola, tá cheio de energia. Tem que estar a fim de rodar o Brasil, de arrumar as brigas que precisam ser arrumadas. É energia. E é muito importante que você tenha usado esse termo. E veja só como eu vou amarrar os temas. Em 2006, procure o movimento Cansei, riso, Google, movimento Cansei Dória. Ele montou um movimento contra a corrupção chamado Cansei. Tá? Aqui, isso, 15 anos do movimento Cansei. E o movimento Cansei foi fundado pelo Dória e por alguns empresários, chamou alguns artistas, tipo Fafá de Belém, essas coisas para estar presente. Eles fizeram um ato na Sé. Tinha um adesivo Cansei, que as pessoas colocaram, e assim, era Cansei da corrupção, Cansei da roubalheira, Cansei, eles usaram o negócio do avião da TAM que caiu, que foi muito culpa também da falta de gestão que havia, botaram famosos, botaram web, eles tentaram pegar o movimento Cansei, uma espécie de vibe das diretas, e eu entendo porque o Dória fez isso. Veja, eu organizei manifestações 10 anos depois, né, 14, 15, 16. Essas manifestações que a gente fez, eu tentava olhar o que a gente tinha de referência no passado para apelar para o imaginário das pessoas. Vinha o Fora Collor e vinha as diretas. Ou seja, um movimento dos 92, 93 e um movimento de 85. Mas você tem que inovar. Você tem que entender a energia, o novo momento, as novas tecnologias. À época, o Dória ele foi beber no movimento das diretas. E aí ele criou ali um movimento velho, ele próprio cansado. Quando você cria um movimento que chama Cansei, e você chama pessoas com uma linguagem cansada, você cansa. Não sei se você consegue achar no YouTube o Lobão falando sobre o movimento Cansei. O Lobão, na época, eu assisti muito Lobão. O Lobão tinha montado um programa de debates na MTV. Mas o fato é, o Lobão zoava muito o movimento Cansei. Ele até criou um movimento, tinha a camiseta da Cansei escrita no fundo preto, e aí ele montou uma camiseta que era o Payday, mas não fui eu. Né, que era pra zoar o Cansei. Até na época eu tinha ficado meio bravo. Lobão, alguém tem que fazer alguma coisa. Que bom que aqueles caras estavam fazendo. Mas, né, naquela época eu tinha meus 22 anos, tava trabalhando, já tava crescendo lá, tocando negócios, aprendendo, trabalhando com amigos, trabalhando com todo mundo que eu conhecia. Eu já tava naquela fase workaholic. E eu simplesmente abdiquei de fazer a luta política. Mas eu fiquei na época curioso. Então, isso remete ao Dória, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o movimento Cansei e o argumento dos cansados não vence. Ficar cansado não ganha. Quem tá cansado perde. O cansado tá cansado. Tá? E aí o discurso do Leite, portanto, não passa energia. Se não passa energia, não passa liderança. Definitivamente não houve 22 discursos radicais, nem do Lula, nem do Bolsonaro. O Lula tava falando em frente ampla, botou o Alckmin de vice, chamou o banqueiro para ajudar ele. E o Bolsonaro tentou comprar o voto das pessoas. Já em 22 não havia discurso radical. Você está repetindo uma coisa que funciona para pessoas de centro como se fosse uma espécie de um mantra. Não, eles são os radicais nos extremos. Cara, eles não são radicais nos extremos. E eles estão errados em não ser. Porque os problemas brasileiros são muito grandes e eles demandam uma ação muito mais incisiva. Eles estão cansados. Você está enfrentando dois caras com fadiga de material, com discursos cansados. O Flávio, hoje, fez mais uma lei anti-homem. O Flávio, mais uma vez, aderiu à agenda feminista desesperado que está pelo voto feminino. Isso não é a postura de um radical. Isso é a postura de um político oportunista do centrão. Então não adianta repetir como mantra. Eu vou colocar aqui. Eu acho o Leite um sujeito decente. O Leite, entraram 18, entraram alguns governadores reformistas à direita. Entrou o Leite nos gaúchos. Entrou o bombeiro... Como é que é? Entrou o Leite lá nos gaúchos, entrou um bombeiro, esqueci o nome dele, o Moisés em Santa Catarina. Okay. Entrou o Ratinho Júnior no Paraná.
entrou no Rio de Janeiro entrou o Witzel, entrou o Zema em Minas. E entrou o Caiado, vamos botar aí, entrou o Caiado em Goiás, fechou? Os 2 estados que estavam na pior situação possível, os 3, vamos botar, era Rio de Janeiro, era Minas Gerais e era Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina e Goiás, bem mais tranquilo. De longe, o Leite fez um trabalho do ponto de vista fiscal e de modernização da máquina pública mais eficiente que os demais. O Witzel caiu, não deu 1 ano de governo, não deu 2 anos e meio de governo, o Witzel caiu. O Zema está entregando uma dívida fiscal gigantesca, as contas públicas em Minas estão longe de estar resolvida. Teve um governo difícil. E o Leite pegou um governo difícil, mas o Leite entregou mais. Então o Leite é um cara que tem a propor em termos de entrega. Quando você olha as entregas do Leite, você fala, tá, não, um cara que tem a contribuir. Só que este discurso do Leite não dá. Esse discurso do Leite é negar a realidade. E não dá pra ficar negando a realidade. A real, amigos, eu vou colocar aqui de maneira muito clara, é que não existe caminho para romper o Lula versus Bolsonaro que não seja através do conflito. Só que ninguém quer comprar essa aí, porque dói muito, você toma porrada demais. Eu já tô sendo alvo de algumas perseguições judiciais, não vou revelar agora, mas tá vindo uma perseguição judicial contra mim e minha família já, tá? Já tô de olho nisso, vocês vão saber logo mais. Estão voltando, sabe aqueles velhos ataques que faziam contra a minha família? Estão preparando um novo. Agora, foi nos últimos dias. E a questão é que a gente já ganhou a maldade aí. Então, o jogo é muito duro, o jogo é muito, muito pesado. Tá? Mas assim, não é pouco, é muito pesado. E eles não querem fazer esse jogo. Eles acham que vão ganhar o jogo por WO, porque o Centrão sempre ganha o jogo por WO. O Centrão, na ausência de posição, ou seja, ao ficar fora da briga, ele vira uma espécie de uma plateia, que fica vendo o pessoal, né, se degladiar ali dentro, e aí joga e torce pra um, mas é aquela plateia que depois torce pro outro, e pro outro, pro outro. O Centrão é a plateia dos filmes do Rocky Balboa. Você já viu o filme do Rocky? O filme do Rocky é sempre assim, o Rocky vai lutar em um lugar, a galera começa torcendo pro cara A, e aí termina torcendo pro Rocky no final. Todo torcedor do Rocky no boxe, ele é um vira-casaca, ele começa torcendo pro sujeito e termina com o Rocky. É o Centrão, começa com um, vai com o outro. O que é importante pro Centrão ali é ganhar alguma coisa com essa história. Ah, o vídeo do Lobão, o movimento cancela legítimo, bota aí, acho que acharam o vídeo. Estamos de volta com o MTV Debate. Vocês estão percebendo que a cidadania está eclodindo aqui na nossa mesa. E eu vou tentar pegar aqui no nosso mural. Olha lá quem tá lá! Atenção, o Ricardo Salles. Por favor, eu vou ler uma coisa, por favor. Em São Paulo. Gente, nós vamos fazer uma coisa que nós precisamos, que faz parte do nosso programa. Eu vou botar moral por toda a democracia, por favor. Eu vou dar porrada. Por favor, silêncio. Eu quero dizer o seguinte, eu vou ler o nosso mural aqui. Eu vou ler, inclusive, uma letra, que isso daqui foi posto, se não me engano, no blog do José de Souza da Folha. E é sobre uma melô que eu ouvi, mas vocês vão ver que isso está em forma do mural, que o Wilson Barreto nos mandou, que é assim, olha só barato, sou classe média, papagaio de todo o telejornal, eu acredito na imparcialidade da revista semanal, sou classe média, compro roupa, gasolina no cartão, odeio coletivos e vou de carro e comprei a prestação, só pago impostos e estou sempre no limite do meu cheque especial, eu viajo pouco, no máximo um pacote de CVC trianual. É mais ou menos isso aqui está sendo disseminado, isso é uma canção que ocorreu no Festival da Canção desses aí, eu acho interessante vocês procurarem na internet, porque é uma letra muito interessante que se discorre outras coisas mais. Nós temos pouquíssimos minutos para terminarmos esse nosso debate muito edificante para a torcida brasileira. E nós vamos continuar o seguinte, eu quero só continuar botando uma parada sobre a blindagem do Lula, eu esqueci de dizer simplesmente uma coisa. Continuam com surreais 48% de aprovação, blindagem, o que nos coloca, evidentemente, automaticamente em xeque todo esse nosso esforço em saber o que é, porque se a gente fosse pegar por essas estatísticas, está imexível, não aconteceu absolutamente nada. Então, eu queria... Que nossa sugestão. Olha o índice de popularidade do Chaves, que ele está comprando a população como o Lula está fazendo. Eu queria começar exatamente por vocês. Mas eu negócio da Bolsa Família. Quando você fala de Bolsa Família, essa política da Bolsa Família, agora já que eu sou economista, eu vou cagar a regra. Isso aí, começou com os Jevons, e na Inglaterra, no período vitoriano. Isso é super antigo, essa política liberal de compensação com o pobre. É muito antigo esse negócio. Você é culpado, né? Não, que porta de saída? A porta de saída foi a grande fome na Irlanda. Não tem porta de saída. Você pode sair da onde? A blindagem de movimentos que existe no patrocinando direitos.
André, Ricardo, por favor. E aí não é um peitomeiro. Luiz Fernando Veríssimo, falando sobre a blindagem. Veja, Ricardo, ouça. Ele diz da dificuldade de questionar o governo Lula. É exatamente esse fosso do cansei. Porque toda vez que você se coloca numa posição de questionar o governo Lula, você tem a sombra do passado. Aí você questiona o governo Lula, mas olha pro lado e vê de repente do teu lado. Na verdade, vê do seu lado movimentos golpistas que nunca contribuíram pra nada nesse país. 500 anos nesse Repara país. isso, galera. Pausa. Isso aqui era uma discussão sobre o movimento Cansei, que o Lobão tava chamando em 2006, e as categorias de discussão são mais ou menos as mesmas até hoje. O Lobão, cara, falem o que quiser do Lobão. O Lobão é um cara que sempre tá uns 2, 3 passos à frente da galera. Isso aqui é 2006. 2006, ele já tava criando debates de internet. É ou não é? Isso poderia ser um programa do Vilela. Sim. 2006. Muito louco, né? Muito louco. Mas... Vamos prosseguir, né? Que eu não pegar eles falando do Cansei. A não ser que alguém veja a minutagem aí e fale pra gente a minutagem que ele fala do Cansei. Falando do só. Mini Lula, eu quero dizer o seguinte, por favor. Silêncio, total, silêncio absoluto. Gente, por favor, posso falar? Eu quero dizer o seguinte, gente. Eu acredito que toda a invasão não civilizada será contraproducente para ambas as partes. Eu quero terminar agradecendo a toda a atenção que todos vocês nos deram. E vamos para o podcast, porque está muito quente. Ele já fazia funil de conversão também. Sai da TV, que era a boca do funil, e jogava podcast, ó. Um cara, essa era a vibe mesmo, que o governo era muito... Você já viu que o cara já falava em golpe. Quem era a favor de investigações sobre o mensalão era chamado de golpista. O Lula denunciou que era golpismo que estava acontecendo no Brasil. Porque uma turma dele roubou demais. Tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir ali. Agora fizemos a etapa do Leite. Vamos agora para a etapa do Dória. Tá? Vou juntar esses elementos todos. O João Dória Júnior recebeu no LIDE. O LIDE é um grupo de lideranças empresariais que ele lidera, ele representa. Ele recebeu o Valdemar da Costa Neto. Que assim, tem discursos lá. O Valdemar da Costa Neto foi aplaudido de maneira efusiva ali. Tá? Mas o Dória deu as dele ali no Valdemar. E a gente vai mostrar aqui. Está no campo errado. Porque perde tempo olhando o retrovisor. Põe no começo. Lógico. Duas pequenas observações, presidente. Os Correios deveriam ter sido privatizados no governo do presidente Bolsonaro. Foi um equívoco, um erro, ainda que com boa administração, ter mantido os Correios sob controle do Estado. Olha a situação dos Correios hoje, agravada 10 vezes ou mais pela péssima gestão que vem tendo. Quanto mais setores puderem estar em mãos do setor, do segmento privado, melhor será a eficiência do Estado em qualquer nível. Onde o Estado fica presente, onde não é necessário, normalmente faz bobagem. Segundo aspecto, o presidente Bolsonaro teria sido reeleito se tivesse apoiado a vacina e tivesse apoiado uma conduta correta na saúde pública no Brasil. Foi um erro. Mas nós não estamos aqui para julgar o passado, nós estamos aqui para olhar o futuro e principalmente um futuro melhor para o Brasil. Duas pauladas seguidas no Bolsonaro. Duas pauladas assim, ó, tum, tum. Porque o Dória, a carreira política dele foi basicamente destruída pelos Bolsonaro, né? E óbvio que o cara guarda rancor. E ele tentaram destruir, inclusive o LIDE depois. Ele foi lá, se juntou um pouco ao Lula. E ele foi sobrevivendo. E agora, os Bolsonaro foram atrás do Dória. E eles querem apoio não só do Dória. Paralelamente, eles querem apoio do PSDB. Mas não eram os Bolsonaros que denunciavam o Dória e o PSDB? Eu acho cômico, eu acho engraçadíssimo que eles que acusavam todo mundo de ser assim, do Centrão. A gente tinha do Centrão, os tucanos, o perigo tucano, cuidado com os tucanos. E o Dória, calcinha apertada. Agora, não, por favor, agora temos que nos juntar a eles. Agora o nosso pré-candidato a presidente, o Flávio, ele é um feminista. E vocês todos que se adaptem. Coitado do militante do Flávio. Ele tá tendo que se adaptar a coisas muito rápidas, Riso. Ele toma bronca agora sobre vacina do Dória e vai ter que endossar o Dória. Ele toma bronca sobre Correios do Dória e vai ter que, né, endossar o Dória. Ele vai ter que se sentar com a Aécio pra pedir apoio. Olha aí, Valdemar se reúne com a Aécio em busca do apoio do PSDB a Flávio. Reunião entre Valdemar Costa Internacionais e Constantino que tá falando lá. O cara falou, mas ele mandou um apesar do bom governo, achei isso bem pai covarde. Não é. O que ele tá falando ali é que durante o governo do Bolsonaro, as estatais elas tiveram um desempenho melhor. Acho que ele tá falando da boa governança que houve nas estatais. Ele tá falando especificamente dos Correios. Acho. E aí que houve uma governança melhor ali, papapipobá. É isso. Mas que deveria, a despeito disso, ser privatizado.
Acho que o que o Dória tentou passar ali foi isso. Então agora todos esses agentes políticos, ele tá ok. É isso? É isso? Entendi. Só pra saber. Porque eu acho que não tem problema conversar e negociar e ser conhecido por grupos e pessoas diversas. Eu já critiquei e critico muito os bancos brasileiros. Isto posto, eu fui nos bancos lá na Faria Lima, fui conversar com todo mundo. Fui em evento de sindicalista. Fui num podcast ligado aos sindicatos metalúrgicos lá em São José dos Campos. Mas, né, veja só, eu não fiquei apontando todo mundo falando, apareceu na foto com o cara, Qual é? Papinho. E é muito engraçado, a eles tudo é permitido, inclusive roubar. Aí vem, né, assim, tem um cara que foi escalado pra me atacar, o Rodrigo Cocô Instantâneo, como ele é tratado pelo Olavo de Carvalho. O nosso bola de soja, ele tá lá, assim, desesperado. Aí ele, a prioridade, derrotar Lula. O caminho, costurar uma frente ampla de apoio ao Flávio Bolsonaro. Mas de se incluir até o Dória consta. Sim, até o oportunista do Dória. Qual o limite, então? O MBL. Essa turma não queremos por perto, mas os seus 150 eleitores são bem-vindos. Meu querido Rodrigo Cocô Instantâneo, o humilhado. O humilhado. Tá, a bola de soja, a fêmea da Flórida. Cara, você vai se arrepender muito dessa frase. Já foi devidamente guardada a sua e a do Paulo Figueiredo. Elas serão muito usadas por mim no segundo turno, quando o Flávio vier pedir o meu apoio, tá, para colocar ele no meu governo. E eu não vou colocar ninguém do Flávio no meu governo. Eu repito o que você disse aí. Eu não quero ninguém dos Bolsonaro no governo Renan. Mas os eleitores que votaram no Flávio, e que votaram no Jair, e que foram enganados por essa família de corruptos, esses eu quero. Porque eles saíram às ruas comigo em 16 e em 15. Esses eleitores virão comigo. E quando o Flávio vier bater a porta, todo corrupto, todo encalacrado, pedindo para eu fazer algum tipo de beneplácito para ele, eu vou pegar o teu tweet, eu vou pegar o tweet lá do Paulo Figueiredo e vou botar na cara dele. Tá? Então esse tweet tá guardado, seu gordo patético. Guardado. A real é o seguinte, esses caras têm estômago pra sentar com o Xandão, pra se humilhar igual o pai se humilhou pro Xandão. Eles se humilham pra todo mundo, mas sabe por que com o MBL é diferente? Porque eles têm medo do MBL. Porque eles sabem que o MBL vai surpreender e ultrapassá-los. Nós vamos superá-los. Nós estamos num outro jogo, num outro nível. Nós vamos superar esses caras. E isso dá muito medo. Por isso que a única resposta que eles têm não é o diálogo. O diálogo eles têm com o tucano, com o petista, com todo mundo. Votam, o governo Lula manda um projeto feminista, eles votam. Eles têm diálogo até com a liderança do governo Lula, eles só não têm diálogo com o MBL. Por quê? Porque o MBL é uma ameaça existencial a eles. Existencial. Tá? E é isso. Entendeu? Lidem com essa ameaça existencial.